Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei e a notícia agora é que Bolsonaro foi formalmente convidado para a posse de Donald Trump lá nos Estados Unidos, só que tem um problema, pessoal. O Bolsonaro está com o seu passaporte preso pelo STF, o cabeça de ovo não vai deixar Bolsonaro sair do país e a esperança é de que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que tem uma boa relação, uma relação maravilhosa com a família do Donald Trump, vá representar o Brasil lá nos Estados Unidos na posse do Donald Trump neste dia 20 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que confirmou o convite de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, para sua posse, né? A mensagem foi publicada no X e o Bolsonaro expressou sua gratidão pelo convite, mencionando também o papel do seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, na manutenção da relação com a família Trump. O Bolsonaro está com o passaporte retido pelo cabeça de ovo, o tirano Alexandre de Moraes, devido às investigações que o Bolsonaro enfrenta, o Alexandre de Moraes resolveu prender o passaporte, impedindo, que o Bolsonaro viaje para qualquer lugar do mundo. Então, o advogado Paulo Bueno, que é o advogado do Bolsonaro, protocolou um pedido para o ministro Alexandre Cabeça de Ovo de Moraes, solicitando a devolução do documento. Aí o Bolsonaro disse assim: agradeço meu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nessa relação com a família do presidente Donald Trump. Ele escreveu isso no X. O Eduardo Bolsonaro defendeu o pai dele num vídeo que foi compartilhado na publicação, argumentando que Bolsonaro é alvo de uma perseguição judicial no Brasil, assim como Donald Trump foi perseguido nos Estados Unidos. Ele negou que o Bolsonaro tenha participado de uma tentativa de golpe, e não participou mesmo, porque não houve tentativa de golpe. E o Eduardo também tentou reforçar a narrativa de que Bolsonaro realizou uma transição pacífica para o governo Lula. Foi tão pacífica que o Bolsonaro não quis passar a faixa para o bandido, para a faixa para o pudim de pinga. Eduardo criticou o ministro Alexandre de Moraes e sugeriu que o sistema jurídico do Brasil está impedindo Bolsonaro de exercer atividades políticas. Então, uma alternativa seria o Donald Trump mandar um avião particular, para pegar o Bolsonaro e ir direto lá para os Estados Unidos, sob as asas do próprio Donald Trump, que não exigiria, nesse caso, um passaporte. Mas eu acho que o Bolsonaro não vai querer comprar essa briga, não vai querer irritar ainda mais o cabeça de ovo, Então a gente espera que o filho do Bolsonaro vá, o Eduardo Bolsonaro, como ele tem uma relação boa com a família do Donald Trump, o Eduardo Bolsonaro vá com alguns outros parlamentares lá para a posse do Donald Trump. Então temos um vídeo aqui, a mensagem que o Eduardo Bolsonaro mandou para o Donald Trump. O presidente Jair Bolsonaro acaba de ser convidado por Donald Trump para sua posse, dia 20 de janeiro, na capital dos Estados Unidos. Como todos sabem, Bolsonaro tem o seu passaporte retido por Alexandre de Moraes num inquérito que supostamente investiga se Bolsonaro teve participação no 8 de janeiro, numa tentativa de golpe de Estado, num dia em que não foi dado nenhum disparo, onde não foi apreendida nenhuma arma, onde foram presas senhoras como Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, dentre outras mães de família como Débora Rodrigues e tantos outros brasileiros que nunca pisaram numa delegacia e querem nos fazer crer que isso daí foi uma tentativa de golpe. Bem, Donald Trump certamente se identifica com Jair Bolsonaro nesse sentido, porque ele lá nos Estados Unidos também foi vítima de uma perseguição, de um ativismo judicial nojento, repugnante, baixo e sem escrúpulos. Nesse fatídico dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro estava inclusive em Orlando, nos Estados Unidos, tal qual o seu ministro da Justiça também estava nos Estados Unidos, que então virou secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, assim como o próprio Alexandre de Moraes, que estava em Paris, porque janeiro é férias em Brasília. Querendo nos fazer crer que esse período, num domingo de janeiro,
tentou-se dar um golpe de Estado, utilizando-se de velhinhas e pessoas desarmadas. No momento em que Bolsonaro já não era mais o comandante supremo das Forças Armadas, não tinha qualquer tipo de relação com a diretoria-geral da PF. E, diga-se de passagem, fez a transição de maneira tranquila e pacífica para o governo Lula, nomeando inclusive o seu comandante de exército antes da saída de Bolsonaro da presidência. Agora, vamos ver qual vai ser o posicionamento de Alexandre de Moraes, pois o advogado Jair Bolsonaro, Dr. Paulo Bueno, naturalmente enviará ofício a Alexandre de Moraes para saber se Bolsonaro pode ter de volta o seu passaporte para estar junto com Donald Trump, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo, no dia 20 de janeiro. Que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras e não faça a nossa, já não dá para falar democracia, mas esse sistema repugnante de uma pessoa se diz vítima, julgador e acusador, impeça que o presidente Jair Bolsonaro sequer possa fazer política. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. É isso mesmo que ele falou, não é? Então a gente está no mapa. Presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que o Bolsonaro não vá, porque o Alexandre de Moraes é o cara que preside o país nesse momento, né? Ele é acusador, defensor, juiz e tudo mais. E eu acredito que o Bolsonaro não vá para essa posse e mande o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, junto com outros parlamentares. Talvez a Bia Kicis vá também, o Marcel Van Hatten, o Gustavo Gayer também pode ser que esteja nessa lista, num comitê para ir até os Estados Unidos participar da posse do presidente Donald Trump. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar aquele joinha, compartilhar esta notícia com quem você gosta e com quem você não gosta. Muito obrigado pela sua companhia e até já!